querido irmão, meu querido amigo em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Estamos aí já a iniciar, né? Semana passada falamos sobre o primeiro Eu Sou, né? Eu sou o pão da vida. E hoje nós vamos para o segundo episódio desta série maravilhosa, né? O 7 Eu Sou de Jesus em João, tá certo? E hoje nós vamos falar aí sobre a segunda palavra Eu Sou, né? A segunda palavra, ela se encontra em João 8, verso 12. Vou ler aqui para vocês. Vocês tendo também aí a Bíblia, né? Por gentileza, vamos ler esta passagem juntos. João 8, 12, lá diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém? Então hoje nós vamos refletir um pouco nestas palavras de Jesus, mais especialmente na palavra Eu sou a luz do mundo, tá certo? Quando Jesus disse isso, ele estava em Jerusalém, numa festa chamada Festa dos Tabernáculos, ou Sukkot, em hebraico, tá certo? E esta é uma festa semelhante à Páscoa, em que, na movimentação de pessoas, ou seja, pessoas do país inteiro se dirigiam a Jerusalém para esta festa especial, né? E ela tem um significado muito especial também, né? E nós vamos saber disso nos próximos minutos aqui, tá certo? E nesta festa havia grandes candelabros, né? Grandes luzeiros eram acesos, né? No pátio do templo de Jerusalém, né? E isto significava duas coisas. Primeiro, a coluna de fogo no deserto, né? A presença de Deus guiando Israel durante a noite no deserto. É neste cenário cheio de luzes, todo luminoso que ficava o pátio do templo de Jerusalém, que Jesus faz esta declaração explosiva, bombástica, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E, como sempre, vamos examinar essas palavras no original grego, tá certo? Então aqui diz: Ego em mim, tu fos, tu cosmo, né? Ou seja, eu sou a luz do mundo, né? Então Jesus começa com ego em mim, que é o verbo ser, estar em grego, tá certo? Ou seja, não é poesia, não é figura de linguagem, não é filosofia, é autorrevelação divina, tá certo? E vamos ver o significado da luz no grego. A palavra phos, P-H-O-S, phos, significa luz que revela, ilumina, dá vida, né? Não é luz física. Não é luz física. É uma luz que tem três propriedades. Primeiro, dissipa as trevas. Segundo, revela a verdade. Terceiro, conduz a vida. E não só a vida presente, mas a vida eterna. Tá bem?
Jesus não está aqui a falar, Jesus não está aqui a falar que ele traz luz. Ou eu ensino sobre a luz. Ele revela algo muito mais intrínseco. Eu sou a luz do mundo. Ego em mim, tu fós, tu cosmo. Então, ele revela que ele é a luz. E vamos ver como que isso se encaixa no hebraico, né? Então vamos lá para o livro de Êxodo. Vamos ver lá para o livro de Êxodo, capítulo 13. Vamos ver aqui. 13, capítulo 13 de Êxodo, verso 21. Né? 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Era uma presença real, constante, fiel para o povo de Deus que caminhava em direção à terra prometida. Né? Então, aqui agora temos também uma outra passagem também, Êxodo 3, vamos lá para o capítulo 3 de Êxodo, né? Estamos aí a folhear as santas páginas da Bíblia, né? Capítulo 3 de Êxodo, o verso 14, lá diz assim: Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Né? Aqui conecta com o ego em mim, no grego. Né? Já vamos fazer isso. No hebraico, como falei no primeiro episódio e volto a dizer aqui, porque todos os 7 eu sou de Jesus, eles se reportam a este eu sou de Êxodo, o eu sou do hebraico. Eles têm o mesmo, eles andam de mãos juntas. O eu sou do grego, ego em mim, com o eu sou do hebraico, que é Erri, Asher, Erri, né? Que pode ser duas traduções, né? Eu sou o que sou, ou então eu serei o que serei, né? E como eu falei no primeiro episódio, estas duas traduções estão certas e elas significam que Deus existe por si próprio. Ele é autoexistente. Deus não ele não tem vida derivada, né? Eu gosto muito de uma citação de Ellen White que fala que em Jesus não há vida derivada, não há vida em extensão, não. Jesus é a vida original. Deus possui vida. Nós, seres humanos, possuímos vida porque Ele nos dá a vida. Agora, agora Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele é autoexistente. Ele possui vida e vida original, não vida derivada, né? Isso está lá no livro O Desejado de Todas as Nações, né? Então, assim, Jesus está dizendo o seguinte: ego em mim, tu fós, tu cosmo. O mesmo eu sou que, primeiro, falou com Moisés, segundo,
guiou Israel no deserto e terceiro, apareceu em fogo numa coluna, né? Agora, este mesmo simbolismo está agora no Novo Testamento, em João 8, né? Dizendo em carne, eu sou a luz do mundo. Jesus apontando para ele próprio, eu sou a luz do mundo, né? Então, olha só, no Antigo Testamento, né, de Gênesis a Malaquias, propriamente em Êxodo, né, Deus é luz, né? E a luz representa 4 coisas. A luz representa santidade, a luz representa verdade, a luz representa vida e a luz representa direção, direcionamento, alvo, rumo, caminhada, né? Assim como foi com o povo no deserto, em Êxodo 13, 21 e 22, né? Que por onde eles andavam, Deus não se apartava deles, né? E ele é a própria verdade, né? Aí dizendo em Êxodo 3, verso 14, eu sou o que sou, né? A própria verdade, a própria vida, né? A própria santidade, né? A própria direção, né? Então, quando Jesus afirma, eu sou a luz, ele está afirmando, sabe o quê? Igualdade com Deus, o Pai. Ele está no mesmo nível de igualdade com Deus Pai. E é por isso que os líderes religiosos, né, em João 7 e 8, né, por isso que os líderes ficaram irados, ficaram revoltados, porque Jesus, em todo o Novo Testamento, ele estava afirmando igualdade com Deus Pai. E ele não precisava mentir. Ele era Deus mesmo. Tinha Deus Pai, embora tenha categorias, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas isso não deixa de revelar quem Jesus era, né? Jesus era Deus, ele é Deus e para sempre será Deus, né? Mas os líderes religiosos, Ellen White costuma dizer no livro Desejado de Todas as Nações, né, a palavra cavilosos, né? Os líderes religiosos, eles eram cavilosos, eles eram maus, eles eram maquiavélicos, né? Por nada eles ficavam irados, ficavam furiosos, né? Por Jesus se contrapor aos costumes de seus dias, né? E aqui, continuando então o verso, né, de João 8, verso 12, vem a promessa, a bendita promessa, né? Quem me segue não andará em trevas. Olha só. Aqui revela 2 verdades. Primeiro, o mundo está em trevas. O mundo está ao domínio do mal, ao domínio das trevas, né? E outra verdade, só há uma luz verdadeira. O mundo está em trevas e só há uma luz verdadeira. Este verso nos ensina isso, né? E ele ensina algo mais. Não é filosofia, não é antropologia, não é socialismo, sociologia, enfim. Não é religião, não é tradição, não é moralidade. Se trata de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. E para terminar este nosso estudo desta segunda palavra de Jesus, né? O 7 eu sou,
estamos aqui a falar sobre o segundo eu sou, né? Tenho algumas perguntas para te fazer. A primeira delas é: em que áreas da tua vida ainda há trevas? Em que área da tua vida ainda que possui trevas? Será o relacionamento? Será crises, né? Será a parte financeira, a parte emocional, a parte relacional? Quais são as áreas da sua vida que ainda você precisa entregar a Jesus, né? Tu segues realmente Jesus ou só admira Jesus Cristo? Tu tu segue ou tu só admira Jesus Cristo? Né? Está você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, está você falando a respeito da luz ou você está andando na luz? Hã? Você fala a respeito da luz ou você anda na luz, que é Jesus Cristo, né? E eu quero abrir uma outra passagem aqui para vocês antes de encerrar, né? 1 João, primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, lá diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja que ensinamento estes versos, ou este verso pode nos ensinar. Primeiro, Jesus é a luz do mundo, né? João aqui ele reforça essa ideia, né? Jesus é a luz do mundo, né? Jesus é a luz da vida. Ele não só dá vida por nós, mas ele é a luz da vida, né? E Jesus é a luz que jamais se apartará de nós ou então se apagará de nós, né? E isto nos revela duas importantes verdades. Primeiro, quem rejeita a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo está em trevas. Mas quem aceita a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo vive e vive eternamente, né? Vive não só essa vida aqui, né, em 2026, né, mas vive para a eternidade quando Jesus voltar. Tá bem? E se porventura este vídeo, este conteúdo abençoou tua vida, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, por favor, partilhe este vídeo para outras pessoas, né? Se inscreva em nosso canal aqui, em nosso ministério aqui no YouTube, e também deixe o seu like e comente aqui a respeito daquilo que você ouviu, daquilo que você estudou, tá bem? E não se esqueça, né? Bíblia na mão, Jesus no coração. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Deus, por ser a luz do mundo. E não só ser a luz do mundo, mas o Senhor é a minha luz, o Senhor é a luz dos inscritos que estão aqui, o Senhor é a nossa luz. Obrigado, Pai, por estarmos andando na luz, conforme Jesus Cristo, quando esteve aqui neste mundo, andou também na luz. Obrigado, meu Deus, por esta dádiva maravilhosa que o Senhor nos dá. Perdoe nossos pecados, Pai. Não somos merecedores, mas se estamos aqui hoje,
é porque Jesus um dia nasceu, morreu, cresceu, espalhou o evangelho, e este evangelho do reino alcançou a mim e alcançou a cada inscrito deste canal. Nos abençoe, dá-nos todos um restante de feliz semana na tua divina e amada presença. Em nome de Jesus. Amém. Querido, um forte abraço e que Deus te abençoe. Até a próxima.